Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação. Tema da semana, a importância do esporte para o indivíduo, a importância do esporte para o indivíduo. Aqui eu fiz um pequeno recorte na escolha do tema. Eu preferi deixar ele um pouco mais aberto, que é a discussão sobre a importância do esporte para o indivíduo, não só na questão da formação do indivíduo, mas na questão do esporte como, um processo pelo qual o indivíduo pode melhorar a sua qualidade de vida, por exemplo. Então, não somente na questão de formação, em crianças e adolescentes, mas na questão adulta também. Por isso que eu fiz a escolha desse tema um pouco mais amplo. A gente pode debater aqui, no caso, o assunto esporte, que tem vários viés de discussão. Esse é o objetivo da aula, que a gente possa expandir a nossa capacidade argumentativa para o tema, para o assunto esporte especificamente. Tá? Textos motivadores, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 e a nossa proposta de redação. Pegar o nosso marca-texto amarelo. Sempre o primeiro passo é pegar o marca-texto, no caso de vocês a caneta preta, e riscar, sublinhar, marcar as palavras, palavra por palavra, a importância do esporte para o indivíduo. A importância do esporte para o indivíduo, certo? Eu vou, antes de buscar as palavras-chave, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada do tema, vou fazer aqui a leitura breve dos nossos textos motivadores e depois vamos para a aula na sequência. Tá? O texto 1 fala basicamente do artigo 217, tá, da Constituição Federal de 1988, não 1998, como está dito aqui, a nossa Constituição Cidadã, promulgada ali pós-contexto de ditadura militar. O artigo 217 diz o seguinte: é dever do Estado, em letra maiúscula, fomentar práticas desportivas formais e não formais. Então, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Observados: 1. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento. 3. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. 4. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, esses 4 itens observados no artigo 217 falam do desporto profissional e desporto não profissional. Abrange a questão do esporte de uma forma um pouco mais ampla. Então, é dever do Estado fomentar algumas práticas desportivas, como mencionadas nesses 4 itens. Léo, se cair um tema como esporte, eu poderia citar o artigo 217 da Constituição? Obviamente que sim. Léo, mas talvez eu não vá lembrar do artigo 217. No caso aqui está colocado no texto motivador, Léo? Então, estando no texto motivador, o objetivo é que, assim, de preferência ele não esteja no meu texto. No caso, como eu sempre digo, os textos motivadores que eu faço, eles tendem a ser um pouco mais completos, um pouco mais abrangentes, um pouco mais com processo de revisão lá na frente que a gente possa também voltar nesses temas. Então, no caso das nossas redações, não é impeditivo, digamos, colocar esse artigo 217, porque eu já estou mencionando ele para vocês aqui. Mas no Enem, caso caísse, algo mais direcionado a esse artigo, digamos, nos textos motivadores, na coletânea, a ideia é que isso não fosse colocado no texto, pelo menos na minha opinião, certo? Vamos partir para o texto 2, tá? É um texto um pouco direcionado em relação à questão do sedentarismo, em relação à questão da atividade física, a importância da atividade física. A gente vai fazer na aula uma diferenciação em relação ao que é atividade física e o que é esporte para o IBGE, tá? Pela PNAD de 2015. Tem um estudo bastante interessante que a gente vai utilizar alguns dados para entendermos a questão do esporte no Brasil. Quais são as práticas mais realizadas? O que é preferível praticar por algumas populações, por algumas pessoas? Enfim, a gente vai ver isso na sequência. O objetivo aqui é basicamente explicitar o quê?
que os jovens e adultos com 15 anos ou mais de idade, que não praticavam qualquer tipo de esporte ou atividade física, somavam mais de 100 milhões de pessoas em 2015, pela PNAD deste ano aqui, né? O número equivale a 62,1% da população de 161,8 milhões de brasileiros nessa faixa etária. Então, ele está pegando uma faixa específica, tá? Então, atenção, jovens e adultos com 15 anos ou mais, tá? Importante dizer isso. Então, os dados fazem parte da PNAD de 2015, né, divulgados aqui nessa data. Os números divulgados revelam que em 2015, no Brasil, 61,3 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade, o equivalente a 37,9% do total, tá, de pessoas nessa faixa etária praticavam algum tipo de esporte ou atividade física, tá? Algum tipo de esporte ou atividade física, dos quais 53,9% eram homens e 46,1% mulheres, tá? Então, aqui, o texto motivador 2, basicamente, eles nos dá um parâmetro em relação à prática aí, de atividade física, de esportes, pela população brasileira. Tá? A gente já vai fazer uma distinção em relação ao que é atividade física e o que é esporte nessa pesquisa da PNAD especificamente, certo? O texto 3 é um pouco mais reflexivo, né? Ele fala sobre a construção de valores na prática esportiva em projetos sociais, tá? É um texto que saiu numa revista, se eu não me engano, na Argentina, tá? FD Sports, de Sports, de 2012, é um texto um pouco mais antigo. Mas ele fala aqui, né, de diversas formas como o esporte está relacionado com a questão do indivíduo, né? O esporte possui um grande potencial de socializar os indivíduos das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças presentes na nossa sociedade. Através de uma partida de futebol na rua, de um jogo de vôlei na escola, um jogo de basquete na praça, pessoas se relacionam, fortalecem amizades, criam vínculos, mesmo sem nunca terem se visto. Pessoal, um pequeno recorte, tá? Se a palavra, né, a importância do esporte para a formação do indivíduo estivesse no comando de redação, a questão de formação tem mais a ver com essas questões aqui, certo? A questão da formação do indivíduo, tá? A importância da prática esportiva em nossa sociedade vai além dos benefícios na saúde física do homem. Então, na aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre saúde física. Lembrando, já tivemos aula de outras 3 doenças crônicas não transmissíveis, a questão do tabagismo, a questão do alcoolismo, a questão dos hábitos alimentares. E aqui estamos fechando esses 4 itens de doenças crônicas não transmissíveis, que é a questão da inatividade física, né? É claro, o tema é esportes, mas, como eu disse, eu estou falando um pouquinho também, né, da prática do exercício físico, né? É possível perceber-se o desenvolvimento das relações socioafetivas, né, a comunicabilidade, a sociabilidade, ajustando socialmente esse homem ao meio que vive, né? Não importa se for uma competição, uma brincadeira ou parte da aula de educação física, a socialização com os demais está intimamente ligada ao jogo. Mesmo em um esporte individual, o praticante se relacionará, competirá com outros participantes, viverá tristezas e alegrias, né? Então, aqui ele fala bastante sobre a questão da relação com os outros indivíduos perante a prática esportiva, que poderia ser um argumento bem sólido, talvez o argumento 1, o argumento 2, falando da importância do esporte para a formação do indivíduo, no que tange o relacionamento humano com outras pessoas e o crescimento do indivíduo, por exemplo. A sociabilidade, ou seja, a troca de vivências, enriquece a nossa vida, nos faz chegar para além de nós mesmos, ajudar um companheiro, desafiarmos nossos limites, superar obstáculos, são alguns dos acontecimentos vivenciados durante a prática esportiva, mas infelizmente, em muitos centros urbanos, essas vivências estão cada vez mais raras. E esse é um texto de 2012, e isso é algo que, de fato, pessoal, né, aqui iniciamos o texto falando um pouquinho sobre a questão da sociabilidade, e aqui também falando um pouquinho sobre a questão, né, da nossa estrutura física, né? Será que estamos preparados para estimular o esporte nos nossos ambientes, no nosso bairro, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? De que forma há uma estrutura ou não há uma estrutura disponível para essas realizações? A gente vai ver alguns dados interessantes daqui a pouco. Violência, então, né? Falta de espaços adequados, tá? Trabalho infantil na adolescência, como também a presença do mundo virtual na sociedade de hoje, que afasta as crianças de atividades esportivas para deixá-las horas em frente ao computador em jogos, redes sociais e sites de relacionamento. Nos tempos de crises culturais, a imagem do homem é a primeira a ficar abalada, o homem sente-se perdido e em perigo. Então,
Dois itens importantes nesse texto, a questão da sociabilidade né, da prática esportiva e a questão das mudanças do ambiente, como essas mudanças do ambiente afetam o indivíduo em suas escolhas. Poderiam ser dois argumentos para o texto de vocês. Né? Aqui falando dos impactos, aqui falando dos desafios, né, do esporte. Certo? Eu não trouxe na aula de uma forma bem específica, tá? Já adiantando, a questão, por exemplo, do mundo virtual, os impactos disso no esporte, tá? Não trouxe, então já vamos comentar aqui, é uma questão óbvia, né? Vivemos em um mundo tecnológico, vivemos em um mundo em que as redes sociais ocupam uma boa parte de muitas rotinas de muitos indivíduos. Ou, se não ocupa uma grande parte, uma boa parte, ocupa uma parcela pequenininha, e isso pode ir aumentando, diminuindo. Pelos gráficos no celular, você pode pegar ali e configurar, e nas configurações ver a quantidade de horas que você fica no celular. É uma coisa bastante interessante, quanto tempo você fica nas redes sociais, né? A questão aqui da falta de espaço adequado, como eu mencionei há pouco, né? Como as nossas cidades, como os nossos bairros, como os nossos estados, o nosso país possibilitam não isso, esses espaços, né? Trabalho infantil na adolescência é algo que eu não trouxe na aula também, mas infelizmente uma realidade que acontece. Isso aqui é um tema de outra redação, a questão do trabalho infantil na adolescência, os resquícios de trabalho escravo, por exemplo. É um outro tema de redação. E violência a gente já tratou em outros temas em relação a bullying, né, em relação à violência contra o indivíduo em si, né? Que, como eu disse, perpassam pela questão, né, desses fatores aqui mencionados da prática do exercício físico, certo? Texto 4 é um texto bem atual, tá? Bem atual. Léo, por que tu escolheu esse tema, né, dos esportes? Léo, é verdade que o tema de escolha está vinculado à questão política do governo atual, que vai tender mais a um ou mais a um outro tema? Resposta, eu não tenho certeza. Porque eu não sei se a banca aqui, né, está fazendo a redação. Né? Nesse momento, o aluno já deve ter sido escolhido o tema, prova sendo impressa, etc. Mas, não sabemos quem escolheu o tema, se tem ou não um vínculo com o governo. Há uma probabilidade de cair em temas mais genéricos, que não envolvam discussões políticas. Ou não, talvez não possa cair em um tema mais espinhoso, e a gente não sabe. Tá? Mas há discussões, sempre há discussões, que há algumas coisas que aparecem na mídia ou até, né, em portais do governo possam aparecer como tema de redação. Tá? Então, essa questão que eu trouxe do esporte, porque eu vi algumas postagens de esporte, então não sei. Vamos discutir o tema especificamente, que esporte é algo muito importante, está dentro das 4, né, doenças crônicas não transmissíveis. A partir de agora sempre vou chamar de DCNT, e vamos focar na discussão do tema em si, tá? Sem se preocupar tanto se vai cair ou não, mas como eu disse, sempre chutes são possíveis. Tá? Coronavírus Covid, por que é importante manter-se fisicamente ativo durante a pandemia? Vocês estão ativos durante a pandemia? Estão ativos? Ou se você estiver vendo a gravação, você esteve ativo na pandemia? Ou você ficou todos os meses sentado no seu sofá vendo série? São muitos benefícios da atividade física. Ajuda no controle de doenças crônicas. Tá? Então, como eu disse, estamos falando do espectro de DCNTs, como câncer, doenças do coração, diabetes e obesidade, fortalece o sistema imunológico, né, que contribui para um bom estado geral de saúde, contribui para manter a saúde mental, também tema que já debatemos, tema muito importante, questão da saúde mental, por proporcionar prazer e relaxamento. Então, respeite as condições de saúde e, nesse momento, evite práticas muito cansativas. Isso é o que disse aqui essa matéria do INCA, de 2020, matéria bem recente. Material para web, eles chamam, material disponível para web. Porque é importante manter-se fisicamente ativo durante a pandemia de Covid, certo? Então, estamos aqui, né, fizemos a leitura de 4 textos motivadores amplos, uma vez que o tema também é um pouco amplo, eu deixei de propósito ele um pouco amplo para
ao longo da aula falamos de esporte, Então, o texto 1 fala do artigo 217, sobre o que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com os 4 itens. 2, a questão do sedentarismo, questão da ausência de prática ou a prática por parte de parcela da população com os dados mencionados na pesquisa da PNAD de 2015, pesquisa importante que utilizaremos de referência na aula. 3, aqui um texto um pouco mais amplo, em que falamos da questão, principalmente do esporte como formação, falamos um pouquinho do espaço urbano, que a questão do espaço urbano é até um tema de outra aula, tá? Por isso que eu não trouxe aqui. Mas a falta de espaço urbano, ou como o indivíduo se relaciona com o espaço urbano da cidade, com a urbe, né? E os outros itens que também eu falei que eu não vou comentar na aula especificamente. A violência, né? Bullying, por exemplo, que já foi tema de outra aula. A questão do mundo virtual não trouxe especificamente na aula, né? E a questão do trabalho infantil na adolescência também, que seria um outro tema. Mas focaremos aqui na discussão do esporte em si. E nesse texto 3 ele fala da questão da sociabilidade por meio do esporte, da questão de alguns obstáculos para o exercício desse esporte. Então, digamos que caia algum comando que fale sobre os desafios, né, da prática esportiva no Brasil. Então, quais são os empecilhos de que essa prática seja, de fato, expandida no Brasil? Então, vocês poderiam falar, se caísse especificamente a questão dos obstáculos, esses itens, né? Cara, principalmente, na minha visão, a questão dos espaços adequados, né? Léo, mas tem outro item importante que tu vai falar na aula, principalmente em pesquisas, que comprovam que o principal fator para as pessoas é dizer a falta de tempo. A falta de tempo. A gente vai distinguir o que é esporte, o que é atividade física pela PNAD, mas o item que apareceu lá em cima é falta de tempo. Então, eu, Leonardo, tendo ciência disso, eu iria, né, comprovando através de um dado, eu iria mais nesse viés do que no viés, por exemplo, da falta de espaços adequados, uma vez que a caminhada ou a corrida, por exemplo, não dependem de grandes espaços adequados. É claro, é melhor tu correr num lugar plano, é melhor tu correr num lugar que ofereça um mínimo de estrutura. Mas é possível correr em qualquer lugar, né? Por exemplo. Só para a gente fazer esse jogo aqui, esse debate antes de seguir. Então, para além da discussão, novamente discussões necessárias, tema aberto um pouco, um tema fechado para onde eu vou. Aqui, pessoal, eu deixei um tema um pouco aberto, pois o objetivo da aula é discutir especificamente o esporte. Tá? Mas, Léo, se o tema for aberto, o que eu faço no Enem? Bom, ou tu restringe a discussão através do quê? De delimitação de tema. Tu pode fazer um recorte. Então, se o tema é um pouco mais aberto, tu fala de esporte, tu pode falar dos desafios dos esportes, dos obstáculos do esporte, dos motivos pelos quais o indivíduo não pratica esportes. Motivos pelos quais o indivíduo pratica esportes, quais são os aspectos negativos ou os aspectos positivos. Aqui já entramos na questão também do confronto argumentativo, né, Léo? Quais são os avanços, né, contribuições ou relevância do esporte para o indivíduo, né? Ou quais são os problemas, né? Quais são as distorções do esporte para o indivíduo? Talvez tenha alguma, a gente vai ver na aula até algum exemplo. Certo? Não, eu posso escolher uma área, uma sub-área do tema esporte. Por exemplo, eu posso falar, sei lá, da questão do futebol no Brasil, eu posso falar da questão das artes marciais, eu posso falar da questão dos outros tipos de esporte, ou de atividade física? Pode. Posso falar causas ou consequências em relação ao esporte, como eu mencionei anteriormente, também pode. Tá? Então, aqui, né, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para o nosso tema. O que é importância? O que é esporte? O que é indivíduo? Está aí, né? Importância do esporte, né? Valor, relevância, interesse, dimensão, magnitude, destaque, prestígio, influência, poder, notoriedade, reputação, status, respeito, consideração e atenção. Aqui um ponto, 15 sinônimos aí, né? 15 grandes palavras desse grupo chamado importância. Esporte. Exercício, desporto, desporte, entretenimento, hobby, passatempo, esportivo, desportivo, atividade física, ação, movimento, 12 palavras. Indivíduo, pessoa, ser, sujeito, ser humano, cidadão, população, indivíduos, gente, povo, nação.
Vocês viram que no mínimo eu costumo colocar 10 itens, né? Fazendo uma boa busca, fazendo uma boa reflexão sobre cada item, que vocês conseguem chegar em 10. E claro, podem ir aumentando. Léo, por que tantos? Porque o objetivo ao longo do texto não é repetir essas palavras, é mesclar essas palavras ao longo dos períodos, né? Vocês já viram essa palavra, essa frase? Mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo são. Isso aqui é uma resposta do Juvenal, tá? Um poeta romano, lá na Sátira 10. Ele menciona, né, qual seria o grande objetivo, qual seria o grande desafio, qual seria o grande desejo da vida, né? Perante a oração. Ele fala, manter a mente sã num corpo são. Tá? Então aqui já seria uma ideia interessante de estratégia introdutiva, principalmente. Tá? Eu acho que essa frase aqui seria interessante, numa estratégia introdutiva, se bem que pensando agora também numa estratégia argumentativa em relação à saúde mental, por exemplo, porque eu falei que eu poderia utilizar como argumento que é os aspectos positivos do esporte, a importância do esporte para o indivíduo, aqui a questão da saúde mental. Como o esporte é importante para o indivíduo se manter bem. Mente sã em corpo são. Isso não foi dito hoje, foi dito por um poeta romano, há poucos anos atrás, há muitos e muitos anos. Uma segunda reflexão que eu fiz quando eu estava preparando a aula é quantas vezes vocês na infância foram perguntados sobre o que você quer ser quando crescer? Né? O que você quer ser quando crescer? E para os meninos, né? Muitos deles querem, né, se espelham em jogadores de futebol, né? Então aqui eu acho que é talvez seria até uma estratégia introdutiva, meio que um senso comum, meio que uma pergunta retórica aqui, abre aspas, o que você quer ser quando crescer? Ponto. No Brasil possuem como sonho, né, virarem jogadores de futebol. Né? No entanto, a gente sabe que essa é uma realidade que, ainda que muitos jovens queiram, está restrito a pequenas pessoas, e aqui a gente não está discutindo a questão do sucesso através do futebol, né, que é uma parcela muito pequena da quantidade de pessoas que jogam futebol no Brasil. A questão dos salários no futebol, né, a gente sabe aí que uma parcela passando aí dos 90%, né, recebe salários pequenos e pouquíssimos recebem salários grandes. Né? Então também entra nessa questão aí da idealização, né, do jovem por essa busca por, né, muitos deles com dificuldades financeiras e objetivam a busca também de esporte para buscar condições melhores para as suas famílias. Né? Brasil, país do futebol, quem nunca escutou essa palavra, né, essa frase, não essa palavra? Brasil, país do futebol. Né? Aqui eu cito Nelson Rodrigues, um cronista, né, um escritor bastante famoso. A gente já trouxe, né, em outra aula, vocês devem lembrar quando eu trouxe Nelson Rodrigues no Complexo de Vira-Lata, né, a questão do Complexo de Vira-Lata do brasileiro. Né? Mas Nelson Rodrigues foi um apaixonado por futebol e ele fez muitas crônicas em jornais aí, sobre a questão do futebol, né? Então, poderia ser um autor, digamos assim, que poderia se citar num texto, né? Brasil, o país do futebol. Ao mesmo tempo que a gente tem Brasil, o país do futebol, a gente tem Brasil, o país do futuro, né? Olha que interessante, Brasil, o país do futebol, Brasil, o país do futuro, né? BPF. Me veio na cabeça, não sei porque quando eu estava fazendo aula também, mas essa frase, né, Brasil, o país do futuro, é um livro, na verdade, né, feito por esse alemão, o Stefan Zweig, não sei pronunciar exatamente o sobrenome em alemão. Ele veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E nessa época, em 1941, ele publicou o livro em diversas línguas, tá? Brasil, país do futuro. E essa frase também é bastante conhecida, né? O Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro. Não, por que tu diz isso? Porque eu vou comentar no fim da aula uma questão e a gente vai fazer um link. A gente poderia fazer até um texto-circuito numa redação do Enem, utilizando não só essa primeira como a segunda frase. Fica a dica não só para essa redação, mas para
outras redações, né? É claro, a origem do esporte, eu não poderia comentar numa aula de esporte sem falar da Grécia, né? A origem dos Jogos Olímpicos, ou as Olimpíadas, como quiserem chamar, tiveram origem por volta do século 8 a.C., né? Com cultos religiosos dedicados ao deus Zeus, né? Alguns exemplos de práticas esportivas naquela época, Léo, por que tu está citando isso? Estratégia introdutiva. Baseada em contextualização histórica, né? Corridas a pé de carros, pentatlo, como salto, lançamento de disco e dardo, corrida e luta. Aqui o pentatlo, né, é composto, né, por uma série de práticas, né? Então, salto, lançamento de disco e de dardo, corrida e luta. São 5 esportes. Aí, só lançamentos e saltos e lutas, né? Então, são exemplos aí de esportes da época. Quem foi responsável aí por recrutar, né, por fomentar novamente a questão das Olimpíadas, foi Pierre de Frédita, o barão de Coubertin francês, que trouxe novamente à tona a questão das Olimpíadas. Então, aí, Barão de Coubertin, né? Barão de Coubertin. Acredito que seja isso. Meu francês também não está muito apurado. Deixa anotado a questão de expandir as línguas. Obviamente. Vida saudável, eu poderia comentar aqui, entre os objetivos dos Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS, né? Já comentamos em outras aulas também, várias, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. Aqui entramos no 3, vida saudável, podemos comentar a questão de esporte, vida saudável. Léo, por que tu traz isso para a aula? Também possibilidade de estratégia introdutiva, possibilidade de estratégia argumentativa, né? Certo? Objetivo 3, né? Especificamente, tem mais objetivos, mais itens, perdão, dentro do objetivo, mas aqui eu trouxe 2 itens. Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via, novamente, doenças não transmissíveis, como eu já tinha falado, DCNT, né? Via prevenção e tratamento, ou seja, né, prevenir, né, tratar, e promover a saúde mental e o bem-estar. É claro, o esporte aqui, né, num grande contexto também de saúde mental. Então, intimamente relacionado à questão de vida saudável, esporte. Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, então, a exemplo do Brasil, para o alerta precoce, redução de riscos e gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. Tá? Léo, por que tu estás falando isso? Porque, querido, se não realizarmos a questão de prevenção, principalmente, ou estímulo, por exemplo, nesse caso ao esporte, a qualidade de vida saudável, teremos mais impacto sobre doenças crônicas não transmissíveis. Lá na frente vai onerar mais o sistema de saúde. Eu não trouxe na aula uma reflexão aqui, tá, pessoal, sobre custos, mas esse slide aqui, vou aproveitar para colocar esse item, ó, custos. De que forma, se o esporte não for estimulado, né, e como vimos lá no texto motivador, 2 ou 3, foi a questão ali do sedentarismo no Brasil, né? Do sedentarismo no Brasil. Qual o impacto desse sedentarismo? Aqui estamos falando da importância do esporte, ou qual seria o impacto do estímulo ao esporte para esses indivíduos hoje sedentários? Por exemplo, o impacto seria a redução de custos de atenção a longo prazo, a questão de saúde pública no Brasil. Olha que interessante a argumentação. Aí, Léo, o que eu trago de estratégia argumentativa? O que eu trago de estratégia argumentativa? O primeiro artigo que mencionamos nos textos motivadores, né? Eu já esqueci o artigo, calma, já vou citar daqui a pouco de novo. A gente vai rever. Aqui, né, o NASUS, Vigilância e Proteção, também foi algo que eu trouxe em outra aula. Quando falamos de risco acumulado, né, risco acumulado das doenças crônicas não transmissíveis, né, a gente tem ali, né, vida fetal, a gente tem fatores maternos e fetais, infância, nutrição, crescimento e desenvolvimento, e aqui, né, entraria um tema de redação específico, né, que é a importância do esporte para a formação do indivíduo, para o desenvolvimento do indivíduo, para o crescimento do indivíduo. Então, a gente poderia focar a importância do esporte aqui, certo? Na infância e adolescência, né? Na vida adulta, aqui principalmente, ó, fatores de riscos comportamentais e biológicos,
a questão da obesidade e da inatividade do tabaco. Quando a gente fala aí de esporte, eu acho que aqui ainda deixa bem específico, né? A gente tem uma deixa, por exemplo, vou deixar o meu calçado na porta, meu calçado de corrida na porta, porque eu preciso correr, porque eu tenho um objetivo, né? Eu tenho uma recompensa, que é a busca por qualidade de vida, busca por saúde, busca por bem-estar, busca por melhora da minha saúde mental, busca por me relacionar com outras pessoas no ambiente e faço exercício físico, busca por recompensa que talvez seja a melhora do meu estado físico, eu quero me sentir melhor, tá? Então aqui eu tenho a deixa, eu vou ter recompensa, e aqui eu tenho o hábito, que nesse caso aqui, ó, um anseio por dose de endorfina ou realização. Né? Então é um exemplo aqui que ele dá. Certo? Então aqui o poder do hábito, para quem não sabe, né, tem um autor chamado aqui, ó, CH, tá? Vou botar aqui o CH, o Charles, Charles Duhigg, tá? CD, Charles Duhigg. Tá? Tem um livro aí chamado O Poder do Hábito. Poderia ser citado, Léo, Charles Duhigg como estratégia argumentativa para o meu texto? Sim. E falar da questão do esporte como, né, um anseio de endorfina ou de realização? Pode. Então, o que é um hábito, né? O hábito esportivo. Ação que se repete com frequência e regularidade. O que é um esportista, né? É aquele que tem o hábito de praticar o esporte, né? Comportamento que alguém aprende e repete frequentemente, tinha péssimos hábitos, maneira de se comportar, modo regular, usar o de ser, de sentir, de realizar algo, costume, hábitos severos, prática repetida, né? O esportista, prática repetida, que se torna conhecimento ou experiência, tá? Tinha o hábito de cantar, tinha o hábito de correr, tinha o hábito de caminhar, tinha o hábito de exercitar-se. Beleza, queridos? Beleza. Questão da vigilância epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis é algo que eu trouxe também, eu venho reforçar aqui, principalmente o item C, assistência e promoção da saúde, né? Léo, além disso, monitoramento dos fatores de risco é importante? Monitoramento dos fatores de risco para as doenças, sim. Morbidade e mortalidade das doenças crônicas é importante, aqui a vigilância epidemiológica, sim. Mas, novamente, eu quero salientar aqui a importância da assistência e da promoção da saúde, uma vez que é direito convencional, dever do Estado, a gente já viu isso. Mas também dever do indivíduo, né, queridos? Sair do sedentarismo depende do indivíduo, né? Alguns filmes eu achei bem legal quando eu parei para pensar, Léo, que filmes eu posso utilizar num tema de esporte. Seja ele o esporte para a formação do indivíduo, seja ele o esporte como, né, bem-estar físico, né? Seja ele o esporte como formação da identidade nacional. Olha só, poderia ser um outro viés de discussão dentro do tema esporte, né? Vamos lá. Aqui destes, tá? Que eu lembre, brasileiro só Benzinho, né? Benzinho é um filme não muito antigo, um filme recente que fala sobre, né, uma família, tem um jovem que, se não me engano, ele é goleiro em handebol, ele pratica handebol, né? E ele vai para a Europa, se eu não me engano, para a Alemanha, um país. Ele passa num teste, vai, e aí a família, aí o filme mostra ali, né, o desenrolar dessa história de um garoto que, através do esporte, consegue uma chance, né, de melhora de sua realidade. E a cena final é bem bonita, eu lembro, não vou dar spoiler quem não viu o filme, mas a cena final ali é bem bacana. Coach Carter, Treino para a Vida, esse aqui é um filme bastante famoso. Eu lembro que eu vi esse filme na escola, e isso faz muito tempo, tá? Mas às vezes ali é um filme que os professores passam para dar um viés assim de, pessoal, vamos respeitar os treinadores, vamos estimular o exercício físico, né? Então aí é um filme. Harry Potter, Léo, como assim você tá Harry Potter num tema como esporte? Poderia falar sobre Harry Potter quando, né? Quando pratica o seu esporte, né? Poderia. Invictus é um filme mais famoso, né? Que fala ali da questão do Nelson Mandela na África, em 1995, se eu não me engano a data, quando se tem o torneio mundial de rugby, o mundial de rugby na África do Sul, tá? E tem toda a questão do apartheid ali no final do século XX, então é aqui esse filme mais específico. Karate Kid, filme que muitos de vocês devem conhecer. Mina de Ouro, né? De uma pugilista, né? Que luta boxe. Nocaute, também um filme também de um pugilista aqui, interpretado pelo como é que é o nome do autor?
o Jake Gyllenhaal, né? Esqueci agora o nome dele. Sou super fã desse cara. É um ótimo ator. Ele fez O Abutre também, um filme que eu gosto bastante. Então, Jake Gyllenhaal, se eu não me engano, é esse o nome dele. Rocky Balboa, quem nunca viu, né? Rocky Balboa. Rush no Limite da Emoção, aqui é um filme que fala sobre Fórmula 1. Né? São ali dois... O Nick Lauda, né? Nick Lauda e... Puxa, esqueci o nome do outro agora. São muitos artistas e muitos esportistas, mas são dois exemplos ali de como o esporte acentua a gravidade da disputa entre os dois. Né? Duelo de Titãs, tá? É um outro filme também que talvez muitos de vocês conheçam. Somos Marshall, é um outro filme também que muitos de vocês conhecem. Aqui, né, cabe salientar que em Somos Marshall tem uma correlação com a questão da Chapecoense, né? Não trouxe na aula, mas cabe salientar que recentemente, 2016, né, foi a tragédia que foi, né? O acidente da Chapecoense. Tá? Então até fica aqui também uma homenagem para os familiares, né? Para os familiares dos jogadores aí da Chapecoense. Forrest Gump é um filme bastante conhecido, né? Bastante conhecido. Quando o Forrest sai para correr, né? Run, Forrest, run. Tá? E Aaron Bolt aqui falando sobre Bolt. Né? Então, aí a série de filmes, tá? Que poderiam ser utilizados. Tem uma série de outros, né? Que poderiam ser utilizados. Léo, além do artigo 217 que tu trouxe no texto motivador 1, né? No texto motivador 1, né? Dizendo que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, né? Formais e não formais. Né? Além desse artigo que tu já mencionou na leitura do texto motivador, né? Qual outra eu poderia citar? Bom, direto ou indiretamente, a questão de saúde está relacionada à prática da atividade física. Se estamos falando da importância do esporte para o indivíduo, uma das importâncias é a questão de saúde. Tá? Então, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Novamente, os 3 itens, tá? Promoção, proteção e recuperação, tá? Só para... Eu fiquei na cabeça com o nome do filme, mas ali no Rush, né? No Limite da Emoção, é Nick Lauda e James Hunt, tá? São os dois personagens interpretados pelos dois atores, né? E o ator que interpretou, então, o boxista no nocaute é o Jake Gyllenhaal mesmo. Acertei ali. Me deu um branco. Certo, queridos? Política, eu acho esse slide bem interessante, bem interessante, bem interessante. Olha só, olha a progressão, tá? Mussolini, a Copa do Mundo da Itália, em 1934. O J.C. Holmes nos Jogos de Berlim, em 1936. Os Panteras Negras nos Jogos da Cidade do México, em 68. O boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscou, em 80. O Muhammad Ali, em 1967. Né? Nelson Mandela, como eu mencionei lá no filme Invictus, essa passagem aqui do Mundial de Rugby na África está no filme Invictus. Democracia corintiana. Quem gosta de futebol deve conhecer essa passagem da democracia corintiana. Inclusive, vou trazer um exemplo logo na sequência de um jogador que passou na democracia corintiana em 1981 e Coreias Unidas no desfile olímpico em 2018. Então, são envolvimentos políticos e sua relação com o esporte. Então, o esporte, muitas vezes, é uma forma de expressão política, uma forma de expressão individual. Né? Mussolini, quando pede na Copa do Mundo da Itália para que os jogadores façam a referência a ele, né?
no regime fascista de Mussolini, Benito Mussolini. O Jesse Owens, que foi um atleta americano, um atleta negro que, né, em Berlim, na Alemanha nazista, atinge o pódio, né, e vocês já devem imaginar. Os Panteras Negras aqui, uma manifestação, né, de dois atletas americanos que sobem, né, ao pódio com os braços cruzados para cima, sem os sapatos. Falando um pouco do movimento que acontecia na época nos Estados Unidos. O boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Moscou, aqui nós estamos falando de 1980, né, estamos falando aqui no contexto de Guerra Fria, né? Muhammad Ali aqui, quando converte ao islamismo, né, muda de nome, ele Cassius Clay para Muhammad Ali, Tem um filme, inclusive, até não comentei, mas tem um filme que fala que é Ali o nome, né? Que, enfim, fala um pouquinho aí do Muhammad Ali, né? Nelson Mandela, então, Mundial de Rugby da África, falando um pouquinho da questão do apartheid de 1995, democracia corintiana. Então, na época da ditadura militar, quando os jogadores do Corinthians muitas vezes entravam com faixas no estádio falando na questão da democracia. E Coreias Unidas, aqui acho que pela primeira vez as Coreias entram unidas no desfile, tá? No desfile olímpico. Então, uma série de itens que poderiam ser citados de forma um pouco mais direta, sem expandir muito. Então, trazer algum exemplo, talvez, da importância do esporte como manifestação individual, manifestação dos indivíduos, poderia ser uma possibilidade, certo? Léo, qual a recomendação do OMS? Tá? 150 minutos semanais de atividade física. Leve ou moderado. Léo, o que é leve ou moderado? 20 minutos dia. Ou pelo menos 75 minutos de atividade física. Tá? Semanais de atividade física, 150, ou 75 minutos de atividade física de maior intensidade. Léo, o que é maior intensidade? Né? Cerca de 10 minutos, logo em seguida vou trazer um slide ali que fala um pouquinho melhor. Tá? Então, 150 minutos de atividade leve e moderada ou 75 minutos de maior intensidade. Tá? Para se ter uma ideia, tá? A Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, mostrou que 1 a cada 2 adultos não praticam o nível de atividade física recomendada pela OMS. Tá? Além disso, as pessoas sedentárias têm 20 a 30%. Então, aqui, ó, 1 a cada 2 adultos, ou seja, 50% não praticam o nível de atividade física recomendado pela OMS. Tá? Que é muito semelhante ao dado que a gente viu, da PNAD, né? Da PNAD de 2015, se a gente voltar lá nos textos motivadores. Pessoas sedentárias têm de 20 a 30% mais risco de morte por doenças crônicas. Como? Doenças crônicas como coração, diabetes, obviamente, né? Do que pessoas que realizam ao menos 30 minutos de atividade física moderada 5 vezes por semana. Então, assim, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, isso aqui é uma notícia que saiu no Ministério da Saúde de 2017. Eles não querem que vocês sejam atletas quando eles falam isso, né? Que sejamos, eu me incluo aqui, né? Que nós sejamos atletas. Basicamente, é um mínimo de atividade física para, principalmente, né, busca de uma vida saudável, bem-estar, etc., para que busque aqui a prevenção. Né? Quando eu falo lá de vigilância epidemiológica, também falo de prevenção, né, a doença. Então, aqui, tá? Exercícios moderados, tá? 150 minutos por semana, exercícios intensos 75 minutos por semana. O que é um exercício intenso, então, pessoal? Segundo o médico Cláudio Gil Araújo, é toda atividade que a pessoa não se sente capaz de fazer indefinidamente, o que a impede de conversar de maneira normal quando pratica. Um exemplo, natação, né? Natação poderia considerar um exercício um pouco mais intenso, né? Um exercício moderado, Léo, uma caminhada mais leve, né? 2 exemplos. No mundo, 70% das pessoas são sedentárias, segundo o OMS, tá? No estudo, quem fez esse estudo aqui, ó, que acompanhou mais de 60 mil pessoas, né? Quem fez essa quantidade de exercício ao longo da semana teve 35% de redução no risco de morte comparado aos sedentários, 41% a menos risco de morrer por doenças cardiovasculares, 21% a menos risco de morrer por câncer. Tá? Quem fez a quantidade de exercício apenas no final de semana, então só final de semana, 30% de redução de morte, 40% de redução de doença cardiovascular, 18% a menos no risco de morrer por câncer. Ou seja, né, apenas no fim de semana já tem porcentagens consideráveis. Né? Claro, um pouco mais de exercício, um pouco mais de melhora.
No Brasil, aproximadamente 50% das pessoas são sedentárias, segundo o IBGE, 45,9% nesse dado. Certo? Então aqui, como eu disse, falamos de tabagismo, falamos de alimentação não saudável, falamos de uso nocivo do álcool, atividade física insuficiente, ou, não estou falando só de atividade física aqui, eu estou falando de esporte, tá, pessoal? Esporte, a importância do esporte. Tá? Para a formação do indivíduo, os desafios ou os obstáculos do esporte, né? A questão econômica, por exemplo, do esporte. Estamos falando de esporte, tá? Qual é o conceito de esporte? Tá? Qual é o conceito de esporte? Aqui, segundo o site Portal Educação, nas palavras de Barbantini, que é um autor, ele divide isso em 3 itens, tá? 3 itens. Esse e esse. Então, tipos específicos de atividades, condições sobre as quais as atividades acontecem, então isso é uma dependência, então o esporte depende de condições, tá? E depende também de orientação subjetiva dos participantes envolvidos nas atividades. Muito teórico, vamos ver uma outra definição, tá? Segundo o dicionário. Conjunto, né? Conjunto de exercícios físicos que se representam sob forma de competições, jogos individuais ou coletivos, cuja prática, e lembram que eu falei de hábito, lembram do livro de Charles Duhigg, né? Obedece a certas regras. Desporto. O esporte aperfeiçoa as qualidades físicas dos indivíduos. E não só na questão aqui de competição, que ele fala mais no início, né? Mas na questão aqui, ó, por diversão, entretenimento, né? Como recreação. Então, o viés do esporte não só como competição, principalmente competição que eu trouxe nos filmes, que eu mostrei para vocês nos filmes, mas não só no viés de competição. No viés de diversão, entretenimento, recreação. Pessoal, os benefícios do esporte. É um pouco clichê mencionar os benefícios do esporte. Né? Sabemos os inúmeros benefícios. Né? Mas vamos comentar por cima. Não vou fazer a leitura específica de todos os itens, mas vamos comentar aqui, ó. A questão de redução do estresse, né? A gente sabe a redução do estresse, ó. Aumento da concentração de noradrenalina, né? Uma das monoaminas que influencia o humor, ansiedade, sono e alimentação, junto com a serotonina, né? A dopamina e a adrenalina. Tá? A questão de mudanças aí hormonais, né? O aumento da felicidade com a liberação de endorfina, né? Melhora da autoconfiança, por exemplo, a questão da autoestima aqui que ele menciona, né? Aproveitar o ar livre na questão aí de vitamina D, ainda que saibamos que, né, ficamos muito tempo em locais fechados e, enfim, se formos triar a questão de quantidade de vitamina D em muitos indivíduos, isso vai estar baixo, enfim, não é a discussão aqui. Delírio cognitivo prévio, perdão. Né? Dieta e exercícios físicos podem ajudar a fortalecer o cérebro contra o declínio cognitivo que acontece após os 45 anos. Né? Evita a degeneração do hipocampo, tá, pessoal? Alívio da ansiedade, tá? Aumento do poder intelectual. Vários estudos demonstram que o exercício cardiovascular pode criar novas células cerebrais e melhorar o desempenho geral do cérebro, promover maior oxigenação, condicionamento cardiorrespiratório, aguçar a memória, né, por produção aí de células do hipocampo, aumento do relaxamento, tá? E tornar-se mais produtivo. Então, olha só a quantidade de itens, só através dessa imagem aqui do Hospital Santa Mônica, sobre alguns benefícios do esporte. Não, eu poderia escolher alguns benefícios se está numa redação? Sim. É claro, pessoal, novamente, depende muito da orientação do comando de redação. Vai depender muito disso. Certo? Mas vocês podem escolher, principalmente se for um tema um pouco mais aberto, ou se, né, cair alguma coisa sobre os benefícios do esporte. Né? Uma palavra muda tudo. Por exemplo, se eu falar benefícios do esporte, vocês podem citar isso. Se eu falar os desafios do esporte, vocês poderiam falar, por exemplo, da questão da falta de estrutura em muitas cidades e, por consequência, a ausência da prática da atividade vai impedir que isso seja alcançado. Entenderam? Então, assim, Léo, mas isso que tu está citando não pode ser utilizado para uma redação sobre os desafios. Calma, pode. Quando eu falo que o desenvolvimento tem um início, meio e fim, o início pode ser uma causa e o fim pode ser uma consequência. Então, a causa que é a ausência do espaço público, por exemplo, vai gerar como consequência a não existência desses itens.
Agora, se eu falar os benefícios do esporte, bom, eu posso desde o início já falar sobre o benefício em si e discorrer sobre o benefício e mostrar, por exemplo, uma pesquisa que indica isso. Certo? Aqui, alguns slides na questão mais sobre a formação do indivíduo, tá? Formação do cidadão, tá? Principalmente crianças, tá? Crianças e adolescentes. Questão da infância e adolescência aqui. Desenvolver na área, trabalho em equipe, liderança, disciplina, cérebro saudável. Alguns itens na matéria de 1 falando sobre a importância do esporte em 2019. É claro, isso aqui é muito comentado por professores, né? Ah, o aluno vai se desenvolver na prática do esporte, vai, né, trabalhar em equipe com outros colegas, desenvolver liderança, é importante ele participar de times para isso, a questão da disciplina. Muito nas artes marciais se fala da questão da disciplina, né? Cérebro saudável, pelos motivos que a gente já viu pela imagem anterior, né? Aqui em outro site também a ver com a formação do cidadão, né? A formação do indivíduo. Coordenação motora, então ali quando está fazendo esporte, está estimulando a coordenação motora. Tem a questão do fortalecimento físico, importante principalmente nessa fase da vida. Bom funcionamento do metabolismo, formação integral do indivíduo. Então, mais alguns itens aí que poderiam ser abordados numa redação, principalmente se no tema conter a palavra a importância do esporte para a formação ou para o desenvolvimento do indivíduo. Não, e se não tiver a palavra, não tem importância. A importância do esporte para o indivíduo, poderia também citar os benefícios para o indivíduo em relação aí à formação dele. Tá? O esporte para o cidadão, ele pode ser, né, como eu tinha falado, recreativo, educativo e competitivo. Né? Então, não só a questão de recreação e de competição, a questão também do esporte como educação. Léo, qual a tua matéria preferida no ensino médio? A minha matéria preferida no ensino médio era física, mas gostava de educação física também. Né? No ensino médio nem tanto, antes eu gostava mais. Mas é aquela tradicional, né? Qual é a sua matéria preferida? Educação física. Tá? Então aí, o esporte como educação física. Queridos, eu quero fazer aqui uma pequena diferenciação, tá? Antes de vermos alguns dados, para entendermos melhor a questão da inserção do esporte no Brasil. Tá? A pesquisa do PNAD de 2015, ela divide em esportes e atividade física, tá? Porque através dos gráficos, são vários, eu trouxe alguns principais, só para entendermos o assunto. Esportes, ela divide assim, ó. Futebol, caminhada, voleibol, esportes fitness, natação, saltos, culturismo, musculação, atletismo, ciclismo, lutas, artes marciais, ginástica, esporte de aventura, esporte aquático, basquetebol, handebol, paradesporto, com pequenas bolas e raquetes, skate, patinação, dança, balé, com uso de motor aéreo, esporte com cartas e tabuleiros e esporte com animais. Ou seja, a quantidade de itens. Então, eu estou falando de esporte, eu não estou falando só de futebol, ainda que seja o principal esporte para os brasileiros em pesquisas. Inclusive, ó, tem aqui, ó, esporte com animais. Por exemplo, o hipismo, né? Esporte com cartas e tabuleiros também, Léo, sim. Esportes com uso de motor aéreo, aeromobilismo, etc. Isso. Ou aqueles aviões, né, que a controle remoto. Enfim, uma série de esportes aí. Uma série de esportes. E o futebol, por exemplo, né, eu não trouxe porque ficaria gigantesco aqui, mas o futebol lá ele distingue, assim. Futebol de salão, futebol de campo, futebol de... Né? Então há uma diferenciação dentro de todos os grandes itens, uma diferenciação. De exemplos, né? Atividade física, ó. A clássica e a mais realizada pelos brasileiros é a caminhada, tá? É caminhada. Temos outras, andar de bicicleta. Aqui ele também insere, por exemplo, né, ó, tem algumas que se repetem, ó, culturismo e musculação se repete no esporte e na atividade física. Né? Corrida, né, fitness, academia, musculação, natação, dança, balé, lutas, artes marciais, skate, patins aparece aqui. Futebol, voleibol, atividades na água sem uso de motor aparece aqui também. Tá? Atividades de aventura, enquanto aqui atividades parece atividades, pensei que aparecia aqui.
atividade de aventura. Aqui é esporte de aventura, viu? Esporte de aventura. E ali aparece atividade de aventura. Só estou dizendo isso porque se vocês lerem com atenção a PNAD, os resultados das pesquisas, lá eles dividem a questão do esporte e da atividade física, certo? Beleza, Léo, beleza. Visto a questão do esporte e da atividade física, vamos dar seguimento aqui. Como mencionei no texto 4, sobre, né, que, enfim, é importante mantermos um pouco de atividade física, ainda que o isolamento aconteça. E aos poucos parece que isso está voltando, né? Aos poucos isso está voltando, as academias voltando, as pessoas fazendo seus esportes, não ficando mais trancadas. Você já sabe que manter-se fisicamente ativo é importante, mas durante o período de isolamento, fique atento. A atividade física deve ser vista como uma opção e não se tornar mais uma fonte de preocupação e ansiedade. Mais importante do que o enfoque no tempo, nas repetições no esforço, ela deve ser vista como forma de se sentir bem consigo e com o outro. Então, mais um informezinho aí do INCA, em parceria com o Ministério da Saúde, SUS, né? Enfim. Dicas para começar uma atividade física, tá? Segundo o Ministério da Saúde. Encontre o local adequado para praticar atividade física, como parques, praças e similares. Aqui entra na questão da importância do espaço urbano para a prática do exercício, né? Poderia ser um argumento. Um outro argumento, tá? Eu não posso praticar atividade física porque eu não tenho preparo. Então comece com uma atividade que não exige preparo. Praticar atividades perto de casa. Eu não tenho tempo, é muito longe da minha casa. Bom, comece com algo que é perto de casa, que não exige grande deslocamento. Isso também vai fazer que tu não mate o exercício. Ou até em casa, né? Procure atividades realizadas por várias pessoas, tá? Talvez aí com uma forma de estímulo, né? Então, 4 recomendações do Ministério para você, sedentário, iniciar a atividade física. Tá? Agora eu vou mostrar uma série de dados, tá? Talvez fique um pouco chato, mas é importante a gente ter provas, não só da boca para fora, mas provas da realidade, tá? Então, a pesquisa que temos, a grande pesquisa que temos sobre atividade física e esporte é com base na PNAD de 2015. Aqui informações coletadas do IBGE, tá? Educa IBGE. Praticaram atividade física. 37,9% não praticaram, 62,1%, ou seja, a maioria dos indivíduos pesquisados não praticaram atividade física. A porcentagem, tá, que pratica atividade física é mais masculino que feminino. Tá? Masculino aí entre 45% e o feminino aí entre 30 e 35%. Então, os homens praticam um pouco mais de atividade física que as mulheres, em percentual no Brasil. Léo, por que você está me dizendo isso? Pode ser inserido, se bem colocado, pode ser colocado num argumento. É sério, Léo? É sério? É importante salientar, em primeiro plano, né, o estímulo à atividade física independentemente do sexo. Sabe-se no Brasil, segundo o PNAD, de 2015, que a maior parte dos indivíduos que praticam esporte é do sexo masculino. No entanto, sabe salientar os efeitos positivos do esporte também para o público feminino, uma vez que isso gera uma série de aspectos positivos a curto, médio e longo prazo, por exemplo. Fiz um parágrafo. Só com esse dado. Léo, não posso? Pode utilizar sim. Em primeiro lugar, no segundo lugar, cabe salientar os efeitos, né, que muitos indivíduos não praticam atividade física. Segundo os dados da PNAD de 2015, cerca de 62,1% dos brasileiros não praticam esportes ou atividades físicas. Isso demonstra, blá, 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 e por conseguinte, blá, blá. Então, através desses dados, vocês conseguem montar facilmente um desenvolvimento. Percentual de pessoas que praticaram algum esporte ou atividade física, tá? Aqui ele faz uma comparação por estado, tá? Por estado. Vou espirrar. Saúde. Saúde. Saúde a todos. Não é Covid. Bebe uma água. Percebam pelo gráfico que o estado que tem maior percentual de pessoas que praticam atividade física é qual?
Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste. Percentualmente é o Centro-Oeste. É. Depois temos aqui o Sul. Tá? Depois temos a média do Brasil a 37,9%. Depois temos Sudeste. Depois temos Nordeste. E depois temos o Norte. Tá? Não vou fazer distinção aqui entre homens e mulheres, porque, como eu disse, né, já tinha falado que homens praticam um pouco mais do que mulheres aqui no Centro-Oeste, mas pegando o Brasil, 42,7%. Lembrem que eu tinha falado que homens ficavam entre 40 e 45, mulheres entre 30 e 35, certo? Por faixa etária, isso aqui é um dado bem interessante que poderia ser usado assim, em relação ao estímulo da atividade física, a importância da atividade física para indivíduos com mais idade. Na questão do fortalecimento muscular, sabemos que os idosos perdem massa muscular, e a importância desse reforço, né, que vai né, que seria importante, uma vez que os dados comprovam que ao longo, é claro, né, pessoal, os idosos, né, ao passar do tempo, talvez não percebam a necessidade de fazer atividade física, ficam mais parados, né? Também, a gente também não vai querer se movimentar tanto. Vamos ver quando chegaremos lá, mas hoje, aqui na aula, falamos da importância da prática da atividade física e os benefícios da atividade física para essa população, tá? Então, aqui, ó, os indivíduos de 15 a 17 anos são os que mais realizam atividade física, 53,6%, chegando a 27,6% com 60 anos ou mais, certo? Interessante, seria um bom argumento aí. Percentual de pessoas que praticam algum esporte ou atividade física. Aqui, ó, qual a diferença, né, do gráfico 1 para o gráfico 2? Aqui, a gente tem a diferença entre homens e mulheres, e aqui a gente tem por faixa etária, tá? Então, aqui, ó, percentual de pessoas que praticaram algum esporte ou atividade física. No Brasil, a gente tem 37,9% como média, como a gente já tinha visto no outro gráfico. Aqui, ó, 53,6%, 46,9%, 41,3%, né, 33,5% e chegando então ao dado de 27,6%. Então saímos, né, dos 53,6% para 27,6%, uma queda importante aí em relação à prática de atividade física ao longo aí da nossa vida. Seria demais fazer a leitura e discutir aqui as diferenças entre Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste na realização da atividade física. Certo? Talvez um item aqui, só para citar, né, citar algo, que, por exemplo, né, o índice maior de realização de atividade física fica nos estados, por exemplo, de Sul e Norte, aqui, né? Na idade de 15 a 17 anos, certo? Porcentagem dos que praticaram esportes ou atividades físicas por grau de instrução. Tá? Aqui é bem interessante também um outro argumento aí, que seria a questão de grau de instrução. Né? O fundamental incompleto com 28%, perdão, e aqui 57%. Tá? Aqui é meio que a pirâmide ao contrário em relação à idade, né? Com menor idade temos mais, temos menos. Aqui com mais ensino temos mais porcentagem, com menos ensino, com menos grau de instrução, menos porcentagem de realização de prática de atividade física. Tá? Aqui, é claro, vocês poderiam utilizar isso como uma estratégia argumentativa, uma estratégia ali em tópico frasal, e depois argumentar os motivos pelos quais isso acontece, com alguma estratégia argumentativa, com alguma expansão disso, causa de consequência, né? Aqui também temos o dado, então 37,9% no Brasil, por nível de instrução, sem instrução e superior completo. Então, vou pegar Brasil só, 56,7 e 17,3. Então, temos aqui também, ó, uma evolução bastante grande, né, na porcentagem
de indivíduos que praticam esporte ou atividade física. Não, porque ou atividade física, porque como eu falei, lá na pesquisa eles dividem esporte e atividade física naqueles elementos. Aqui em relação ao salário também, assim como acontece em relação ao grau de instrução, com mais salário se verifica maior percentual de prática de algum esporte ou atividade física. Está aqui chegando a 65,2%, saindo aí de 31,1%. Então, só para vocês perceberem até aqui, ó. Aqui eu falei da questão econômica, exercício físico. Se no tema, por exemplo, tivesse os desafios da prática, esse aqui é um desafio. Como também estimular, ou como trazer o esporte, como possibilitar isso, uma vez que ele também é direito constitucional, né, aos indivíduos com menor renda. Como também trazer mais esporte para os indivíduos de fundamental completo, ou por que isso acontece, ou quais são as consequências, quais são as causas disso. Mais um desafio. Aqui, falando da questão escolar, antes eu falei da questão socioeconômica. Aqui, estou falando de faixa etária. Então, não só questão econômica, não só questão educacional, mas faixa etária, um terceiro item. Quarto item, a questão da diferença de sexos, né, da prática entre homem e mulher. Mais um, digamos aí, um quinto item, questão do sedentarismo. Isso todos os dados da PNAD de 2015. 5 argumentos para vocês aí, tá? Vamos repetir? Vamos. Questão do sedentarismo, né? Questão aí, sexo feminino e masculino. Aqui, questão da faixa etária. Aqui, questão da escolaridade, suas relações com a atividade física. Aqui, um quinto item, questão do salário, tá? E aqui, mais um, sexto item. Qual o esporte, tá? Distribuição das pessoas, tá? De 15 ou mais de idade que praticaram algum exercício no esporte, ou exerciam algum esporte, no período de referência, por sexo, esporte praticado. Qual é o principal esporte praticado por homens e mulheres, tá? Total, tá? 63,2% homens, 36,8% mulheres. Em relação ao percentual, tá? Aparece em primeiro lugar para os homens, tá? Para as mulheres, percentualmente, qual o maior item? Dança e balé. E ginástica rítmica também perto, né? Que para os homens a gente tem também a questão do ciclismo. Olha só, pessoal, o ciclismo aparecendo aí, ó, em segundo lugar para os homens. Interessante, né? Coladinho com as artes marciais, né? Temos aqui a questão das mulheres, ou a questão da caminhada também, né? Os homens fazem um pouco menos, né? Percentualmente falando. Então, aí alguns dados sobre escolha, tá, da prática. Segundo aí, grandes regiões, tá? O futebol ainda assim aparece mais em todos os estados. Todos os estados. Né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, fitness, percentualmente bastante no sudeste, no sul, no centro-oeste. Caminhada, a caminhada ela é bem regular até, pessoal, se vocês perceberem. O dado de caminhada em todos os estados aqui, ó. Caminhada. 24,6% no Brasil, o futebol 39,3% no Brasil. Mas aqui em estados, ó, a caminhada ela é bem próxima, né? Bem próxima. Certo, queridos? Só para a gente ter uma base. Distribuição das pessoas de 15 anos ou mais de idade que praticaram algum esporte, tá? Algum esporte. Aqui por idade, tá, pessoal? A escolha do esporte por idade, tá? A gente tem aqui o futebol. Brasil, país de futebol. Lembram lá no início da aula, quando eu trouxe a reflexão, depois eu fui para as pesquisas e falei se tem sentido. Né? Futebol 64,5% de porcentagem nessa faixa etária aqui, pessoal.
E ainda também 57,6%. E vai caindo, né? Vai caindo. E olha que interessante, ao longo da vida, a gente viu, né, que os idosos tendem a fazer menos exercício, mas ao mesmo tempo aqui, queridos, aumentando o índice de caminhada. Aumentando o índice de caminhada. Interessante, né? Ah, Léo, mas isso eu já sabia. Pois é, tu poderia já saber, mas o interessante numa redação é tu mostrar a tua ideia e provar. Então, um grande parágrafo seria tu demonstrar uma ideia, tu fazer uma estratégia argumentativa com um dado ou no final do parágrafo colocar esse dado comprovando tudo que tu disse anteriormente. Bem interessante. Fica bem bom. Aí, ó. Local onde se costuma praticar o esporte principal, tá? Instalação esportiva com algum pagamento, então a maior parte das pessoas, né, no Brasil com essa instalação. Instalação esportiva com utilização gratuita, espaço público aberto, olha só, espaço público aberto com equipamento esportivo, que eu estava falando da importância, né? 21,2% é uma porcentagem interessante, espaço público ou privado sem equipamento esportivo, então aí, né, grandes parques, praças, bairros aí, enfim. Espaço condominial em domicílio, uma porcentagem pequena, né, pessoal? Então a gente tem aqui em primeiro lugar, a gente tem instalação esportiva, depois a gente tem espaço público sem equipamento, depois espaço público com equipamento, instalação esportiva com utilização gratuita 4%, e em quinto lugar aí, espaço condominial ou em domicílio, os lugares de prática do brasileiro para esporte. Distribuição de pessoas de 15 anos ou mais de idade que praticaram algum esporte no período de referência, tá? Aqui basicamente é só para mostrar, por exemplo, né, fitness, instalação esportiva com algum pagamento, então atividade física paga, lutas e artes marciais também, ginástica rítmica e artística também. Né? E a gente tem aqui um grande número de de outros esportes, né? Por outro lado, né, temos aqui, ó, futebol, instalação esportiva com utilização gratuita, então aqui poderia ser um viés de argumentação a questão do futebol, né, a democracia do futebol, né, quão importante democraticamente é. Voleibol, basquetebol, handebol também, ó, bem altos esses valores. Espaço público ou privado sem equipamentos esportivos, obviamente sendo realizado mais aonde? Né? Na caminhada ou no ciclismo, né? Enfim, só parâmetro para a gente entender um pouquinho aí comportamento do esporte, né? O motivo, né, de terem praticado algum esporte, segundo o sexo no Brasil em 2015. Se vocês perceberem, né, eu não estou dando tanto viés porque não é nossa, não é de grande relevância aqui, mas, por exemplo, aqui tem só esporte, né? Não tem esporte e atividade física. Nos primeiros gráficos vocês viram que tinha atividade física e esporte. Por quê? Porque na PNAD eles fazem aquela distinção lá que eu falei no início da aula em atividade física e esporte. Isso não importa tanto para a gente aqui nesse momento, tá? Grande parte dos indivíduos, eu vou pelo total em azul, ó, grande parte dos indivíduos tem por objetivo o quê? Relaxar ou se divertir. Vocês sabiam disso? Segundo a pesquisa, isso bateu, melhora a qualidade de vida e o bem-estar. Viu só? Interessante. Um argumento interessante. Seja para o argumento 1 ou argumento 2. É importante mencionar ainda, em segundo plano, né, os motivos pelos quais leva muitos indivíduos a realizar a prática do exercício físico. Relaxar ou se divertir, por exemplo, segundo a PNAD de 2015, apareceu em maior parte percentual. No total. Já para mulheres apareceu bem mais aqui a questão da qualidade de vida e bem-estar. Né? Para homens apareceu mais relaxar e se divertir. Interessante esse dado, não tinha percebido. Não tinha feito a análise antes aqui, desse formato. Melhorar ou manter o desempenho físico, que muitas vezes é visto em primeiro plano, parando com melhorar a qualidade física ou bem-estar, não ultrapassa. Em nenhum dos itens, nem total, nem homem, nem mulher. Indicação médica parece que mais elevado em mulheres, por exemplo. Gostar de competir aparece mais em homens, por exemplo. Então aqui está o gráfico um pouco mais explicado, né?
Em relação a homens, né, o principal motivo, melhorar a qualidade de vida e bem-estar. E mulheres, melhorar a qualidade de vida e bem-estar. Os dois aparecem em primeiro lugar. Tá? Em relação ao total Brasil, também melhorar a qualidade de vida e bem-estar. Tá? Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Aqui aparece esporte. Aqui aparece esporte no gráfico, tá? E aqui aparece a atividade física. Então, se considerarmos a questão de atividade física, o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida ou bem-estar. Se considerarmos esporte e não atividade física, qual o principal? No total? Relaxar ou se divertir. Vocês entenderam porque lá no início eu fiz a distinção? Porque se vocês forem ler de forma rápida, vocês vão se perder aqui. Tá? Então, relaxar ou se divertir, principal. Onde, Léo? No esporte. E aqui, atividade física, melhorar a qualidade de vida e bem-estar. Em atividade física, por exemplo, estava o quê? Corridas e caminhadas. Esporte não estava corridas e caminhadas. Quantas vezes, né, em média, e o brasileiro aí, ó, 4 vezes ou mais por semana, olha só. Depois 3 vezes por semana, depois uma vez por semana, depois 2 vezes por semana. Menos que uma vez, 7,8%. Né? Aqui esporte, tá? Ó, motivos pelos quais não terem praticado esporte. Falta de tempo, em primeiro lugar. Mas olha só que interessante, não gostarem ou não quererem aparece com 35%. Problema de saúde e idade aparece em terceiro lugar. E olha só como, assim, pouco, né? Problema financeiro, muito pouco. 1,9%. Né? Como eu tinha falado lá no início também. Ainda que algumas cidades tenham uma estrutura melhor, correr, caminhar, basta, né, ir. Falta de instalação esportiva acessível nas proximidades, 2,7%. Não terem companhia para praticar o esporte, 1,7%. Outro motivo, 1,5%. Então, 3 grandes motivos para a não prática do exercício. Eu acho que seria um viés bem interessante de argumentação. Talvez poucos alunos comentariam ou não teriam esses dados da PNAD de 2015. Então, eu acho que é interessante vocês anotarem. Falta de tempo disparado em primeiro lugar, ali 38,2%. Muito semelhante, não gostar ou não querer. Então, assim, eu não gosto, eu não quero, não quero praticar exercício. E aí vocês poderiam fazer o quê? Um contraste em relação aos benefícios disso. Benefícios disso. Uma vez que, segundo também os dados da PNAD, né, como a gente viu aqui, ó, para quem, né, quer fazer o esporte, é o quê? Relaxar, se divertir. Para quem quer fazer atividade física, melhorar a qualidade de vida e bem-estar. Ou seja, uma caminhada e tem por objetivo melhorar a qualidade de vida e bem-estar. Então, o indivíduo não quer ou não gosta de praticar atividade, você está perdendo este item. Certo, queridos? E ainda, em terceiro lugar, problema de saúde de idade para não prática de esporte. Tá? De esporte. É claro, aqui poderia, né, mencionar, como eu estou falando de esporte, poderia vir para o gráfico 10 e mencionar aqui relaxar ou se divertir em primeiro lugar. Mas também está próximo também a questão de melhorar a qualidade de vida e bem-estar. Né? Beleza. Pessoas que acreditam que o poder público deve investir no desenvolvimento de atividades físicas ou esportivas na vizinhança em que residem. Sim, 73,3%. Então, a questão dos espaços públicos, né? A questão dos espaços públicos serem melhorados. Aqui, a questão da estratégia introdutiva, né, poderia ser utilizada. Tipo de atividade física ou esportiva que as pessoas acreditam que deve ser priorizado os investimentos do poder público. Formação de atletas não ganhou um grande peso, 8%. Grande parte, que é o que? Atividades para pessoas em geral, que deve ser priorizada nos investimentos do poder público. Mais uma possibilidade de argumento. Eu tinha falado de 6, né? Poderia entrar uma 7, já falei tantas que eu já me perdi na contagem. Falamos de várias opções de argumentos para um tema de esporte.
Aqui mais uma possibilidade de argumento, que é o poder do esporte na prevenção da delinquência juvenil do uso de drogas, tá? Isso aqui é uma matéria que saiu na UNO-BC, que é aí o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, tá, pessoal? Isso aqui é uma parceria que fez em Brasília em 2016, faz um tempo já, que fizeram um acordo aí, ó, que visava utilizar o esporte como ferramenta para prevenir o crime e o uso de drogas entre os jovens, tá? Enfim, né, fala aí sobre a questão, destacou a importância do esporte na promoção do respeito para alcançar a juventude, especialmente os grupos socialmente excluídos da sociedade. Ele agradeceu o apoio do Estado do Catar no financiamento do programa e destacou a vasta experiência da UNDC na prevenção baseada em evidências no campo da criminalidade, da violência e do uso de drogas. Tá? Aqui isso era algo que eu já tinha comentado lá no texto motivador, que também poderia ser um viés de argumentação. Né? Agora, aqui é uma pesquisa para botar um pouco de discussão. É uma pesquisa que saiu no site, no portal de notícias da USP em 2017, que falam, ó, adolescentes que praticam uma alta intensidade de atividades físicas apresentaram os piores níveis de qualidade de vida. No que diz respeito à autonomia ou relacionamento com os pais, amigos e apoio social e desempenho escolar. Inclusive, são os que apresentam os maiores índices de consumo de substâncias psicotrópicas, bebidas energéticas e suplementos alimentares. Vocês viram, pessoal? Pesquisa refutando aí muito do senso comum. O senso comum está mais ou menos aqui, né? Quando se pensa no hábito das atividades físicas, que costuma ser relacionado à qualidade de vida e do que no problema de saúde pública constituem as drogas, surge uma revelação contrária ao senso comum. A prática de atividades físicas, esportivas, recreativas ou competitivas não evita que os adolescentes consumam quaisquer tipos de drogas. Percebe-se que o que leva a grande maioria dos adolescentes a praticar esportes em academias e clubes não é a valorização da saúde, mas da imagem, a busca pela aparência física. Isso, em grande parte, deve-se ao fato da indústria lançar constantemente produtos com promessas de efeitos imediatos e milagrosos, associados à ausência de legislação rigorosa. Tá? Então, aqui está uma pesquisa que poderia ser utilizada como um viés de argumentação para esse grupo. Talvez, né, até um tema que poderia ser comentado, a questão da beleza, o culto à beleza. Não a beleza assim que eu estou falando do belo, né, por exemplo, da arte, da música, da arquitetura, da poesia. Né? Não estou falando dessas questões. Estou falando do culto ao corpo aqui, né? Real de corpo. Outras pesquisas nessa área também surpreendem. Né? Alguns autores avaliaram a relação entre a prática esportiva e o consumo de álcool ou tabaco. E assim, pessoal, 13.872 estudantes é um N considerável, é um número considerável de estudantes numa pesquisa. Né? Um dado também não esperado. Então, assim, o que isso aqui revelou, né? Índices consideravelmente maiores do consumo de álcool entre os que praticavam esportes regularmente, ou seja, que esses jovens que praticavam mais esporte consumiam mais álcool. Um dado também não esperado, porém importante, refere-se à porcentagem de 70% de não usuários. Então, assim, há, pelos pesquisadores, nesse estudo, um nível de intensidade da atividade física e do uso de drogas. Tá? Mas, em hipótese alguma, estabeleceu-se aí a causalidade dos fatos. Tá? Então, assim, qual a reflexão do estudo, tá? Então, aqui só para a gente abrir um pouco a nossa cabeça, tá? Não se pretende restringir ou impedir a prática esportiva competitiva entre os adolescentes. Competitivo. Eu não estou comentando aqui a questão, assim, do esporte para o quê? Né, como foi dito aqui, assim, ó, para a prevenção da delinquência juvenil, segunda matéria. Para, assim, pessoal, a questão de possibilitar muitos indivíduos acesso ao esporte, né, novas possibilidades, a sair talvez de um contexto difícil. Não estou comentando, estou falando aqui da questão da ligação da intensidade da atividade e do uso de drogas. Né? Mencionando assim, os adolescentes então, que praticam atividades físicas, eles não consumirão drogas, por exemplo. Né?
Não é isso que eu estou comentando. Não é isso que eu estou comentando aqui, a questão dos indivíduos com mais probabilidade ao consumo de drogas por conta de um contexto social, tá? Não se pretende restringir ou impedir a prática esportiva competitiva entre os adolescentes, mas é imperioso que se alerte aos familiares e professores, aqui poderia ser até aí uma estratégia de intervenção, para que esses estejam atentos a diferentes esferas da vida do adolescente, tá? Que devem ser priorizadas tanto quanto a atividade esportiva, tá? Aí, ó, programas de prevenção do caráter educativo sobre o uso de substâncias em geral, especificamente sobre a população adolescente, poderia ser uma proposta de intervenção de vocês. Olha, seria uma argumentação que acho pouquíssimos alunos fariam se caísse um tema como a questão do esporte para formar um cuidado para que isso não seja tendenciado, por exemplo, aí ao consumo de drogas e de outras questões, né? É claro, né, pessoal? Eu aqui tenho um papel assim de direcionar para alguns temas que por parte do Estado são problemas. Então aqui é um problema de saúde pública, né? Não estou comentando a questão da liberdade do indivíduo de consumo, não estou falando isso. Estou falando assim, perante aos temas que podem cair, né? Dificilmente cairia um tema liberdade do indivíduo perante o consumo, sem a liberdade num tema como o MEC, como o INEP, querem promover, tá? Assim, já encaminhando aí mais para o fim, aqui é questão de mercado, tá? Pessoal, 2019 houve um crescimento de quase 18% de movimentação em dinheiro, cerca de 6,8 bilhões no mercado de futebol no Brasil, segundo o estudo da Sports Value, tá? Disponibilizado nesse site Grande Ponto 2020. Então, o Brasil tem um mercado gigantesco para o futebol. Aqui eu estou falando de futebol, tá? Em relação ao mercado mundial, assim, por exemplo, né? 50 bilhões com o chamado Match Day, que é assim, ó, bilheteria, naming rights, eventos, camarotes, restaurantes, projetos sócio-torcedor, tudo que envolve ali estádios, arenas e complexos esportivos. Também um estudo da Sports Value, né? 50 bilhões, tá? Multipliquem por quanto está o dólar, hein? Só com o Match Day. Então, assim, é um mercado gigantesco, o mercado do esporte. Poderia ser utilizado também como uma estratégia argumentativa a questão da importância do esporte para o indivíduo e para o mercado, né? Aqui eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre a questão da democracia corintiana, como a gente já visto lá os contextos políticos, a democracia corintiana em 1981. Casagrande, vocês devem conhecer, comentarista da Rede Globo, né, de futebol. Foi um jogador de futebol, jogou no Corinthians, participou da democracia corintiana e ele passou por um problema, né, até recente, ele deu uma série de entrevistas na questão do vício com drogas, né, ao longo de toda a sua carreira. Se eu não me engano, ele está aí quase chegando aos 60 anos, né, e ele consumiu por 35, 40 anos. Tem uma matéria que eu não trouxe aqui, mas tem uma matéria do UOL bastante interessante sobre a questão do vício. Por que eu trago aqui a questão do exemplo do Casagrande em relação, né, a ter praticado, ele foi um futebolista, ele foi um jogador, né, com relativo sucesso, teve passagens importantes por diversos clubes, né, seleção brasileira, etc. Falei da questão da democracia corintiana, também a participação política nesse sentido. Mas aqui eu quero falar de uma terceira questão, que é o trabalho que ele fez, o trabalho que ele vem fazendo aí, né, na questão aí dessa discussão, assim, porque imagina, né, ele é um comentarista do maior canal de televisão brasileiro e comenta de forma aberta essas questões. Em entrevistas, em livro, ele lançou um livro mais recentemente, um livro novo, comenta sobre várias questões em relação ao vício. Ele fala muito sobre a questão assim, que a droga chega talvez onde o esporte não chega, ou talvez a droga chega antes do que o esporte chega em alguns lugares, né?
Eu lembro muito que eu vi uma palestra dele uma vez, em São Paulo. Eu fui fazer o vestibular, há uns anos atrás, e ele deu uma palestra um bate-papo, na Livraria Cultura da Avenida Paulista. E ficou bastante marcado aquilo na época, quando ele mencionou isso, assim. Em alguns lugares a droga chega rapidamente e o esporte não é capaz de livrar o indivíduo daquilo. Aqui já é um viés como outra aula nossa, né? Que a gente falou sobre drogas. Né? Aqui é um indivíduo reconhecido no Brasil, muito pela questão, né, além do esporte, mas a Rede Globo, por ter um amplo acesso às casas brasileiras, né? Televisão no Brasil. Mas o indivíduo aqui expõe isso, né? De forma aberta. Então, já que eu trouxe esse viés, então, né, do esporte, talvez não ser suficiente em alguns locais, a questão que muitos indivíduos estão num ambiente bastante complicado, ali a droga chega e não tem como livrar mesmo tendo esporte. Né? A importância de alguns projetos. Eu não vou listar aqui, mas talvez vocês conheçam algum projeto. Vocês poderiam citar na estratégia argumentativa ou na estratégia de proposta de intervenção. O legado que um evento como a Rio 16, né, poderia deixar para a cidade. Ou o que de fato a Rio 2016 deixou para a cidade. Então, essa matéria é bem recente aqui da Band Esporte 2020, que fez uma visita, né, ao local do Parque Olímpico no Rio de Janeiro, né, com um custo aí de 2 bilhões essa obra. Né. Sob a alegação que as instalações não poderiam ser utilizadas em razão da ausência de laudos de segurança, tá? O parque chegou a ser interditado por decisão da Justiça Federal no início deste ano. Tecnicamente, o local está fechado, no entanto, não há dificuldades no acesso. Então, porque eles foram lá e fizeram matéria. Em 2018, a Prefeitura do Rio gastou cerca de 4 milhões com a manutenção do principal palco da Rio 2016. Tá? Isso aqui em 2018. Para a pesquisadora em saúde Cristina Barros, que integra o Comitê Técnico de Combate ao Coronavírus da UFRJ, os valores gastos e o espaço físico poderiam servir como auxílio aí durante a pandemia. Tá? A Prefeitura encaminhou um novo projeto de construção de novas instalações para escolas. Então, aqui seria, né, talvez utilizar uma exemplificação como essa, mas né, tem muitos espaços construídos, muitos espaços públicos construídos, talvez subutilizados ou não utilizados, que poderiam ser utilizados, né, nesse contexto de esporte. Então, a Prefeitura encaminhou um projeto, né, de novas instalações para as escolas já existentes da rede municipal, mas aguarda aí a autorização do governo federal. Enquanto isso, perde-se dinheiro, o legado segue sendo corroído pelo descaso, segundo essa matéria do Band Esporte 2020. Tá? Aí eu vejo uma notícia do El País 2019, ainda sobre o 2016, que fala o seguinte: mais de 40 bilhões de reais gastos com operação, obras de mobilidade urbana e a construção de arenas. Isenção fiscal para entidades privadas organizarem Olimpíadas, subvenção da emergência do governo federal para a realização dos Jogos Paralímpicos, tá? Subvenção de emergência, quase 100 milhões de reais de custo anual para a manutenção das instalações esportivas, parte delas com baixa utilização ou até mesmo abandonadas. A conta para que o Rio de Janeiro abrigasse o maior evento de esporte mundial segue em aberto, isso em 2019, né? Com mais da metade de seu rombo bancada pelos cofres públicos. Porém, além dos números oficiais, a fatura começou a ser paga bem antes da cerimônia, mais precisamente há uma década. Por que está dito isso aqui, né? Por falar, não coloquei aqui, mas vou mencionar, o governador, né, do Rio de Janeiro, ex-governador Sérgio Cabral, hoje preso, né? Falando aí da questão da compra de votos. Em alguma entrevista recente, não lembro especificamente a data, ele falou que houve compra de votos para a Olimpíada ser realizada no Rio de Janeiro. Com o Nussmann, né? Com o Nussmann, que na época, foi um dos organizadores, né? Da questão da Olimpíada no 2016. Então, uma questão delicada aí, que trouxe nessa aula sobre esportes. Eu não poderia falar, uma vez que o maior evento, aí começamos a aula falando de Grécia, e aqui encerrando a aula falando também da Olimpíada, um exemplo bem recente aqui no Brasil, em 2016.
também, né, não comentei também na questão da Copa do Mundo, né, poderia ter mencionado também na questão da Copa do Mundo no Brasil, também recente, e muitas obras que ficaram pendentes, né, da Copa do Mundo, né, muitas ainda aguardando serem entregues, outras serem entregues depois das datas, né. Educação inclusiva, aqui a gente falou, a gente fez uma aula sobre deficientes físicos de forma, né, recentemente, aqui falando da lei aí, 7.853, né, estipulando a obrigatoriedade de todas as escolas a aceitar matrículas de alunos com deficientes, tá? Então aí, o que eu menciono para vocês, né, queridos e queridas que vêm a aula? De que forma podemos inserir esses indivíduos, realizar a educação exclusiva no esporte? Né? Então a gente pode falar que o esporte inclusivo poderia ser uma outra questão de discussão. O esporte inclusivo, né? Então, uma outra questão aí que poderíamos comentar, certo? Ministério do Esporte, capitalizando daqui, estamos indo já para a parte de proposta de intervenção. Não se tem Ministério do Esporte, né? Não existe mais. Foi criado em 1995 pelo, então, na época, presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, mas foi extinto em 2019, né, no governo Bolsonaro. Então, muito cuidado, não citem Ministério do Esporte na proposta de intervenção, certo? Certo. Aspectos, causas, consequências, áreas ou confrontos. Bom, a gente viu diversas, né? Diversas. Aqui, ó, só na questão de alimentação, né? A gente teve uma aula também sobre hábitos alimentares. Lembrem dessas questões aqui, tá? Alimentação desbalanceada, exagero na quantidade, elevado consumo de açúcar, alimentos processados e ultraprocessados, pouca ingesta hídrica, pouca ingesta de fibras, horário de alimentação, vida moderna, problemas emocionais, influência familiar, bullying, classe social, né? Há algumas questões relacionadas a hábitos alimentares que, de uma forma ou de outra, estão relacionadas também com sedentarismo, com atividade física inadequada e insuficiente. A falta de prática do esporte ou do exercício físico, certo? Certo. Aqui falando mais da questão de alimentação e aqui falando mais da questão da sociedade, né? Aqui, ó, quando eu falo sobre os diversos aspectos que comentamos em aula, vamos relembrar algumas questões aqui, né? Falamos de um aspecto histórico, falamos de um aspecto baseado na PNAD, falamos de um aspecto baseado em questões políticas, falamos de um aspecto baseado em custos para a saúde, de custos econômicos que movimentam o mercado do esporte, né? Então, tudo isso pode ser listado e aí vocês vão escolher qual o tópico frasal vai ser realizado, qual argumento vai ser escolhido. Quando eu trago esse slide de aspectos com causas, consequências, áreas, o confronto, até áreas que eu trouxe, né, divisão lá do esporte com as atividades físicas, o confronto, qual foram os ganhos, né, em relação ao esporte, quais são os desafios do esporte. Né. Então, aqui, quando eu coloco esse slide, é só para vocês lembrarem do que foi falado. Tá? E qual, né, de outros argumentos que eu citei, vocês vão escolher para o texto. Então, basicamente, isso que eu quero dizer com esse slide. Né? Certo, queridos? E queridas? Bom, fechando aqui a questão da ineficácia do Estado, a gente comentou, né, a questão do esporte como dever do Estado, na Constituição, a questão da saúde também, na Constituição, esses dois itens estão na nossa Constituição, poderiam ser citados como uma visão de ineficácia do Estado? Poderiam. Ainda que, lembre do dado, que a maior parte das pessoas, né, não realiza exercício físico, né, vocês lembram por qual motivo? Por falta de tempo e por não querer, pela PNAD, por falta de tempo e por não querer. Então fica difícil responsabilizar o Estado também, né, de tirar você do sofá, né. Mas aqui a gente poderia discutir em relação ao Estado sobre, principalmente, espaço urbano, sobre maior investimento em atletas, por exemplo, ou maiores investimentos em educação, por exemplo, a educação inclusiva seria um outro viés de argumentação, né. Bom, fato social eu sempre trago, né, os teóricos daqueles clichês que a gente comenta, que são bem generalistas, né, Bentham com a visão utilitarista, imperativo categórico do Kant, Bauman com a questão da modernidade líquida, né, aqui também poderia ser relacionado à questão alimentar, questão de hábito aqui, né, questão do caminho escolar, tá,
é algo que eu já tinha colocado em outra aula, a questão da visão do Flávio Cadediani, um endocrinologista, aí, falando sobre a questão da alimentação, mais especificamente. Não vou fazer leitura aqui, já estamos com bastante tempo de aula, mas a questão mais aqui dos hábitos, né? Léo, comenta aí, tá? Vou comentar. Então, sobre taxar os alimentos com adição de açúcar, branco, né? Farinha branca, gorduras saturadas, refrigerantes, que são comidas que a gente sabe que causam malefícios, né? Mesmo assim, questão de subsidiar alimentos saudáveis, né? A questão da alimentação escolar é importantíssima, que tem muitas pessoas que recebem alimentação na escola, né? Nas escolas públicas. Campanhas maciças de conscientização da obesidade, né, aumento da oferta de alimentos saudáveis, mais acessíveis, proibição de propagandas de alimentos calóricos e não saudáveis, educação médica para todos os profissionais, a importância dos profissionais de saúde, da questão multidisciplinar para o tema, né. Então, discussão do esporte na família, estímulo que a família, né, faça aos seus filhos, aos seus parentes, né, para a prática, para a mobilização disso, como estamos fazendo aqui na aula, mobilização e discussão social do assunto, né, seja em casa, seja na escola, seja nas reuniões online ou presenciais, discussão em classe por meio de filmes e histórias nacionais, trouxe uma série de filmes lá, falamos de vários filmes, né, vocês lembram da lista gigantesca que eu falei? Exercício e financiamento de políticas públicas, é óbvio, é dever do Estado, conforme os 2 artigos que vimos na aula, atuação interdisciplinar, também, profissionais de saúde, né, e outros profissionais, como os profissionais de educação física, né, os professores também das escolas que possam fazer parcerias, estimular o exercício físico, né, a importância dele, como vimos, na fisiologia do comportamento, né, educação em saúde, gerenciamento do cuidado, estimular os hábitos saudáveis e a questão da mudança de comportamento. Então, algumas questões possíveis aí para intervenção. É claro, só indique proposta de intervenção na conclusão. Abordar a argumentação nos tópicos frasais, nos parágrafos de desenvolvimento, mas conclusão deixa lá para a proposta de intervenção. Certo? Tema discutido na aula de hoje foi sobre a importância do esporte para o indivíduo. Então, que importância? A importância do esporte para o indivíduo, né? Não só na sua formação, né, crianças e adolescentes, não só na questão adulta, né, do adulto, mas a questão do idoso também. A gente viu aquele gráfico, né, falando sobre que os idosos realizam menos exercícios que os mais jovens. Na faixa etária dos 15 anos, realizam mais, e lá os indivíduos idosos realizam menos atividades físicas. Também mencionamos a questão de renda, né, mencionamos a questão de escolaridade, né, mencionamos a questão do sexo, mencionamos a questão das diferenças regionais no Brasil em relação à atividade física. Né? Mencionamos os motivos pelos quais os indivíduos não realizam as atividades físicas. Né? Quais são os esportes preferidos dos brasileiros? A gente discutiu também e vimos qual é a preferência do brasileiro por esporte. Discutimos alguns filmes que podem nortear a nossa estratégia argumentativa, a nossa estratégia introdutiva, principalmente. Discutimos os benefícios que o exercício físico, que a prática do esporte traz para nós, né? Naquele gráfico com diversas coisas que eu comentei. Né? Mencionamos aqui algumas questões mais recentes em relação ao esporte, na questão da Olimpíada do Rio de Janeiro. E no início da aula eu comentei um pouquinho sobre o histórico, né, o histórico processo aí, cultural do esporte. Desde a Grécia, passando um pouquinho ali com o exemplo Brasil, país do futebol, Brasil, país do futuro. Né? Enfim, espero que a aula tenha esclarecido. Eu fiz a aula um pouco mais ampla, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre como esporte, e aqui no caso do Brasil, o futebol está no nosso dia a dia, está na nossa rotina, e como ele busca temas de rotina, como ele busca temas importantes, como ele busca temas que são importantes para o brasileiro, acho que o esporte é um tema importante para o brasileiro, para o indivíduo, para o cidadão. Não só na questão da formação do indivíduo, não só na questão da consolidação do indivíduo, né, no seu período ali intermediário entre a infância e a velhice, o idoso, também o idoso em si, como esporte, como vida saudável, né, conforme diz ali o objetivo objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do ano para 2030. Certo, queridos?
Então, assim como diz a nossa Constituição, assim como a biologia menciona, assim como a cultura menciona, vamos praticar exercício físico, vamos também levantar da cadeira e colocar o corpo para exercitar. Tranquilo? Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenha sido útil, espero que tenha aberto um pouquinho a cabeça. Forte abraço, nos vemos na próxima aula. Tchau.